Ora, neste vídeo vamos analisar não um investimento, mas sim numa perspectiva de análise económica. Ou seja, nós como investidores, independentemente se investimos com pouco ou muito dinheiro, temos de ter sempre uma preocupação e tentar analisar aquilo que poderá vir a acontecer no futuro para nós podermos posicionar a nossa carteira e tirar o maior partido e maior rentabilidade daquilo que poderá vir a acontecer. Nesse sentido, o episódio de hoje vamos falar acerca da inflação. E será que a inflação pode ser um gatilho para a próxima crise? Então, temos que começar pelo início. E o início é o que é a inflação. Ora bem, a inflação, se vocês forem à Wikipédia, tem lá uma frase, qualquer coisa como um aumento generalizado dos produtos e serviços numa economia. E é isso mesmo, ao fim e ao cabo. Portanto, é um aumento dos preços. Depois, temos exatamente o oposto da inflação, que é a deflação, em que, neste sentido, é a redução dos preços. Ora, os países, como devem estar a imaginar, não querem que exista deflação. Eles querem que exista inflação, mas que seja baixa, entre o 0% e os 2%. E depois controlam essa inflação através da taxa de juros. E é isso que normalmente acontece. E depois temos uma situação que não é agradável para ninguém, que é a hiperinflação. E eu aqui vou-vos dar mais ou menos 3 exemplos de hiperinflação. No início dos anos 20, na Alemanha, a inflação era tão grande que as pessoas utilizavam as notas para queimar e aquecerem-se, para terem uma ideia. Eu vou pôr aqui agora uma fotografia de uns meninos que brincavam com maços de dinheiro, de notas. Na Venezuela, eles neste momento estão com uma situação de hiperinflação e vejam bem a quantidade de dinheiro que é necessário para comprar 1 quilo de carne. Eu agora aqui até vou-vos mostrar um quadro em que mostram as situações de hiperinflação em anos diferentes e em países diferentes. E como vocês podem ver, podemos estar numa situação de quando existe a hiperinflação em que os preços podem duplicar de um dia para o outro ou mesmo uma questão de horas. Aliás, de 89 até 1994, no Brasil, eles viviam numa situação de hiperinflação também. E quando eles recebiam o vencimento, a primeira coisa que eles faziam era comprar os bens que necessitavam, pois sabiam que se da parte da manhã para a parte da tarde os preços podiam variar e o dinheiro automaticamente valia menos. Ora, então entramos aqui na fase da inflação e como é que ela estará neste momento. Ora bem, a inflação em Portugal está muito perto do zero. Eu até posso pôr aqui um gráfico para vocês visualizarem e terem uma noção de como a inflação começou a ser controlada e que neste momento estamos numa situação de inflação muito, acho que é 0,5, qualquer coisa assim. Portanto, muito perto do zero. Apesar dos estímulos todos que estão a existir, quer na Europa e principalmente nos Estados Unidos, onde eles estão a imprimir dinheiro, que é uma coisa doida. Portanto, eles já atingiram, ou seja, nós na Europa ainda estamos a trabalhar com uma taxa de juros negativa, e nos Estados Unidos eles decidiram não vão utilizar as taxas de juros negativas. Eles estão a imprimir dinheiro e chegaram mesmo já a dar cheques às pessoas para poderem comprar os seus bens. Vejam bem até ao ponto a que isto está a chegar. No entanto, não está a existir inflação. E não está a existir inflação porquê? Porque nós estamos a sofrer uma situação de pandemia. A economia está parada. Nós temos o circuito de bens de primeira necessidade a funcionar, mas tudo o resto está parado. Nós temos a hotelaria parada, turismo parado, serviços que não sejam de primeira necessidade parados. Portanto, nós temos uma situação em que o dinheiro deixou de circular. Daí que
não estamos a viver um período de inflação. No entanto, com a situação da vacinação, e esperamos nós que a partir do final do terceiro trimestre deste ano, 2020, esperemos nós que atinjamos então uma imunidade de grupo e com isso a economia abra completamente. E então, o que é que vai acontecer? Ora bem, nós vamos deixar de estar numa situação de economia parada em que o dinheiro não circula para uma situação em que a economia vai abrir. E vai abrir de repente. E o dinheiro vai começar a circular de repente. E eu acredito perfeitamente que no último trimestre a taxa de inflação vai aumentar. Nos Estados Unidos, o Sr. Powell já veio dizer que ele não se vai importar que a inflação suba um bocadinho. Que passe mesmo até dos 2%, que é aquele limite psicológico, digamos assim, de controle da inflação. Ele disse mesmo que vai deixar atingir os 2,5%, 3%, porque a ideia é que a economia fique robusta. E quando a economia estiver robusta, então aí sim, aí vai-se começar a aumentar as taxas de juro e o dinheiro fácil deixa de existir. E agora é este ponto, é neste ponto que o gatilho da inflação pode provocar aqui uma crise. Portanto, já expliquei mais ou menos como é que é a situação. Nós vamos passar de uma economia parada para uma economia aberta e a funcionar em pleno. Os preços vão ter a tendência para aumentar, mas, e aqui em Portugal, e na Europa e em outros países também, vamos estar com uma situação em que nós neste momento estamos com uma situação de moratórias e depois as pessoas e as empresas vão ter que começar a pagar os seus empréstimos. Ora, se a economia não ganhar essa robustez e, no entanto, nós vamos ter que começar a pagar os nossos empréstimos, vocês estão a ver que há aqui um pequeno problema. E depois, imaginemos nós que a economia então fica realmente robusta, consegue tolerar uma subida de taxa de juro, no entanto, as pessoas e as empresas com os seus empréstimos podem não conseguir aguentar. Isto porquê? Porque a taxa de juro, no caso da Europa, estando negativa e nos Estados Unidos estando a zero, os empréstimos é dinheiro fácil. A verdade é esta, os empréstimos é dinheiro fácil. E, como tal, os empréstimos vão começar a subir. Portanto, a nossa prestação e das empresas vai começar a subir. E, apesar da economia poder estar robusta, pode não estar robusta o suficiente para isto. Atendendo que ainda temos a situação da inflação, portanto, vamos começar a entrar aqui num círculo vicioso. E, como vocês devem estar à espera, isto pode originar, na minha opinião, pode originar aqui uma crise. Uma crise porquê? Porque os bancos vão fazer empréstimos, a taxa de juro é superior, as empresas e as pessoas podem não conseguir pagar os empréstimos, os bancos, por sua vez, começam a ter crédito mal parado, já estão a ver a situação, não é? Que, por sua vez, para emprestar dinheiro, vão emprestá-lo mais caro, portanto, uma taxa de juros superior, o que, por sua vez, as empresas e as pessoas, se precisarem desses mesmos empréstimos e conseguirem ter um empréstimo, vão pagar ainda mais, e o círculo vicioso começa a aumentar e aumentar e aumentar. Portanto, se existir então uma crise por causa disto, como é que nós devemos posicionar o nosso portfólio para podermos nos proteger o nosso capital, para proteger o capital e tentar tirar uma rentabilidade disto. Ora bem, como vocês devem estar a imaginar, aquilo que nós não devemos investir é dinheiro. Ou seja, não vale a pena guardar dinheiro. E atenção, eu aqui não estou a falar da questão da parte do nosso portfólio que nós temos em dinheiro. Porque esse dinheiro nós sabemos que o vamos investir. Eu aqui estou a falar da questão de que as pessoas não querem investir em ações ou obrigações, ou seja lá aquilo que for, não querem comprar ativos
porque têm medo devido à situação da crise, mas, no entanto, se a inflação estiver em 2,5%, 3%, quer dizer que, ao ano, as pessoas estão a perder esses 2,5%, 3%. Não é? Portanto, guardar dinheiro, não. Outra situação também que nós não devemos fazer é investir em obrigações. E isto porquê? Porque, reparem, se nós temos uma obrigação que nos está a pagar uma taxa de 1%, atualmente recebemos 1% em relação à inflação, está a dar lucro. No entanto, se a inflação sobe para 2, 2,5%, 3%, e há um aumento da taxa de juro, se nós quisermos vender a nossa obrigação porque temos a necessidade de a vender, ninguém a vai querer. Porquê? Porque as novas obrigações vão pagar mais juro. Ou seja, os investidores vão receber mais juros pelas novas obrigações e, como tal, as antigas começam a perder valor. Porque toda a gente quer ter uma obrigação que nos pague 3% em vez de 1%. Não é? E todos nós queremos vender aquela que temos a 1% para comprar a outra que nos paga 3%. Estão a perceber a ideia? No entanto, existe um outro tipo de obrigações muito específico que nós podemos investir. Nos Estados Unidos eles até se chamam TIPS. Treasury Inflation Protected Securities, se não estou em erro. Que são o quê? São obrigações que estão linkadas com a taxa de inflação. E o que quer dizer que se a taxa de inflação sobe, a taxa de juros da obrigação também sobe. E dessa forma nós conseguimos proteger o nosso capital em relação à taxa de inflação. E agora vamos entrar aqui um bocadinho nos ativos que nós podemos investir. Portanto, já disse obrigações tipo TIPS, mas nós também podemos investir em ações. Só que tipos de ações é que nós podemos investir? Ações de empresas de valor, empresas grandes, empresas que já resistiram a muitas crises, ou resistiram pelo menos a alguma crise, e que têm grandes fluxos de caixa que aguentam perfeitamente uma crise. E é natural que nós, ao investirmos em ações numa situação em que a inflação está a subir e as taxas de juros também estão a subir, o preço deixa. É inevitável, isso é o normal de acontecer. No entanto, estas empresas, como têm bons fluxos de caixa, geralmente até distribuem um bom dividendo, acabam também por proteger o nosso capital. E uma vez que o próprio preço da ação está a descer, acaba por ser interessante investir, porque depois, quando a situação da crise normalizar, saímos com um preço médio menor e a rentabilidade como tal também vai ser maior. E nós aproveitamos então isso. Ou seja, chamamos-lhe uma época de saltos. Está bem? Este tipo de empresas que eu estou aqui a falar, por exemplo, são Microsoft, Johnson Johnson, uma Google. Portanto, são empresas já muito grandes, bons fluxos de caixa, bons balanços e aguentam as crises. Não devemos investir, ainda voltando aqui um bocadinho atrás de não investir nas ações, são em empresas que podem ter uma nova tecnologia, mas no entanto não produzem lucro. Estão dependentes dos empréstimos e como as taxas de juros estão a subir, não é? A empresa pode não ter capacidade para as pagar. E nesse sentido, podemos arriscar, o nosso capital está a ser muito mais arriscado. Neste momento vivemos numa fase em que o dinheiro é barato, são taxas muito próximas do zero e esse tipo de empresas que têm alguma nova tecnologia que o mercado ainda não absorveu, ainda não entendeu e então conseguem subsistir porque o dinheiro é fácil. Está bem? Portanto, numa situação de inflação a subir, este tipo de ações não é recomendável. Ok? Pronto, está visto aqui mais ou menos onde é que nós devemos colocar o dinheiro e onde é que não devemos colocar o dinheiro. Despeço-me então aqui com um forte abraço e bons investimentos.